a gente já tem a noção de que o conjunto das mobilizações fragmentadas, ou apenas aquelas lutas corporativas, elas não vão ser capazes de assegurar esse nosso objetivo. Assim como também, elas não vão ser capazes de dar conta da realidade atual econômica do país. Sendo assim, nós temos que construir lutas que tenham uma outra escala em relação às lutas que estamos fazendo até então no Brasil. Precisamos de uma frente única de ação, com pautas e agendas nacionais, porque só assim a gente vai conseguir embarrear esse conjunto de absurdos que estão sendo levados contra o conjunto dos trabalhadores. E é nesse sentido que a ADUF tem não só feito parte do conjunto das lutas, que tem se intensificado desde o final do ano passado, mas tem também, junto com as lutas, apoiado, né, todas as iniciativas que têm servido de pano de fundo para apoiar essas nossas lutas. E é por isso que, desde o começo, a ADUF vem apoiando a construção desse núcleo de Niterói, da Auditoria Cidadã da Dívida. Fizemos os nossos primeiros encontros lá na sede da Niterói. E finalizo falando que a ADUF estará sempre presente, apoiando esse núcleo para o que precisar, na certeza que alcançaremos o nosso objetivo. Obrigado. Eu queria anunciar a presença de Maclon Moreira Domingos, representando aqui o deputado estadual Valdec Carneiro. E, bom, nesse momento eu vou pedir para desfazer a mesa, agradecer aí ao deputado Paulo Eduardo, o vereador, o deputado Gilberto Palmares e o nosso representante da DUF, Douglas. E vamos agora passar para a nossa primeira mesa do dia. A mediadora vai ser a Neide Miranda. Neide é assistente social da Prefeitura do Rio de Janeiro e é membro do nosso núcleo aqui de Niterói. E essa primeira mesa vai ser, o tema é porque a dívida estadual é a nossa maior preocupação. Então, Neide vai compor a nova mesa. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês que eu aqui também estou representando eu mesma. Sou cidadã niteroense, sou eleitora, sou mãe. E também sou profissional, né? Isso tudo é para dizer para vocês assim, que a gente, como núcleo da Auditoria Cidadã, que está sendo formado agora em Niterói, a gente formou esse grupo como uma forma da sociedade civil estar participando mais das nossas questões políticas e sociais, que todo mundo sabe o que está acontecendo, né? Mas eu acho que a vida que a gente levou da ditadura para cá, né, o fim da ditadura com a democracia, de alguma maneira a gente se acostumou a ter políticos na nossa vida nos representando. E fazendo, a gente elege, é o que as nossas campanhas políticas têm, né? A gente elege as pessoas e deixa que elas sigam tomando a direção da nossa sociedade, né? E eu acho que a gente está vendo que não está funcionando muito bem isso. Então, mais uma vez, a gente, enquanto cidadãos, a gente está aqui para reforçar e lembrar que a política não é feita pelos políticos que elegemos, mas também por nós, cidadãos. Alguns políticos estão aqui, ótimo, maravilha, né? Mas a gente também tem que investir na nossa participação. Lembrando, inclusive, aos políticos o que nós realmente queremos, né? Que são nossos direitos garantidos, que é o exercício de cidadania sendo respeitado. A gente tinha uma pauta aqui, mas acho que eu já falei um pouquinho mais sobre ela, né? Como a nossa colega Marlise falou, essa primeira mesa, o nosso foco é porque a dívida estadual é a nossa principal preocupação. E eu diria para vocês que eu acho que, em primeiro lugar, em parte é por solidariedade mesmo aos servidores do Estado, que boa parte deles, grande parte deles está com seus salários atrasados, especialmente os aposentados, né, que contavam com seus salários para
gestão de suas vidas, também pela péssima administração que esse governo Pezão está fazendo. Então, por isso, a gente acabou focando na questão do Estado nessa primeira mesa, para a gente realmente estar pensando em como está esse governo do Estado e como está esse Estado funcionando atualmente do jeito que está. Quero convidar primeiro a Helena Reis. Helena é principalmente a minha companheira de profissão. Ela é assistente social, ela também é pedagoga. Hoje e sempre, eu acho que desde sempre, ela investiu em cultura, na atuação na cultura, na ação comunitária e especialmente na literatura. Queria também fazer, nesse momento, uma pequena homenagem à nossa companheira. Eu acho que graças a Helena, que nós estamos formando esse núcleo hoje aqui. Ela é corajosa, ela inspirou a gente a voltar a pensar em atuar enquanto cidadãos, e é muito especial a presença dela aqui conosco. A nossa companheira também, Loren Almeida, que entrou nesse grupo, nessa esperança que a Helena nos trouxe. Ela é Relações Públicas, formada pela UERJ, trabalha no terceiro setor há mais de 10 anos, realizando projetos sociais aqui no Brasil e em parceria com outros países, reunindo instituições públicas, privadas e organismos internacionais. Então, a gente bota uma cadeira ali para você. Eu acrescento uma cadeira com o resto do pessoal. O Bruno já chegou? Não, ainda não. Não, né? A gente também, a gente tem um palestrante aqui que é o Bruno Sobral. Ele ainda não conseguiu chegar, mas ele está a caminho. Então, eu vou apresentar para vocês os nossos interlocutores dessa mesa. Só um instantinho. É só a Thaís que já chegou? A Maria Luísa da UERJ chegou? Então, vou convidar a Maria Luísa, por favor, obrigada. Maria Luísa Tambellini, ela é da Associação dos Docentes da UERJ, AS do UERJ. Obrigada, Maria Helena. Maria Luísa. A Tatiane já chegou também? Não, a Thaís. Eu queria convidar também como interlocutora a Thaís de Andrade. Ela é defensora pública. Desculpa. Servidora da Defensoria Pública, da ASPERJ e do MUSP. Obrigada. Poxa, a Neide me pegou pelo pé. Aí, poxa, eu me preparando e aí vem uma emoção assim, porque realmente essa luta de arregaçar as mangas e ter essa coragem de enfrentar esse setor da economia, né? Porque o economês é uma ciência que quer ser exata e que não é. Então, os economistas vem com um discurso, e esse discurso muito comprometido, e a gente o tempo todo tem que fazer a desconstrução desse discurso, e nem sempre é fácil, porque todo mundo fica de olho nas besteiras que nós, possivelmente, podemos estar falando, mas na realidade besteira é o que eles falam, porque na realidade tem um ocultamento. Muitas das questões ligadas à economia têm um ocultamento, uma intencionalidade que não é passado para o conjunto da população. Mas eu não quero, então, sair do meu tema, que é a questão do endividamento do Estado. E por que a gente prioriza essa questão do endividamento dos Estados? Porque quando se fala em dívida federal, dívida do país, todo mundo tem uma noção, e nós brasileiros, gostamos, às vezes, mais de discutir o macro do que ficar nas questões do micro.
Então, geralmente, o Estado, município, não tem a mesma preponderância, né? Nós queremos discutir o Brasil, a inserção do Brasil nos mercados internacionais, e esquecemos o que está do nosso lado, na nossa rua, no nosso bairro, né? Na nossa cidade. Então, nós estamos começando esse debate, ao contrário até do Rio de Janeiro, que também tem essa noção, mas o Rio de Janeiro sempre foi a capital, ainda tem essa questão da capitalidade que ainda não perdeu, né? E, então, aqui em Niterói, eu espero que isso seja diferente. Então, voltando à questão de Niterói ter sido a capital, tanto do Estado como aqui também, né? Você tem, às vezes, prédios aqui em Niterói, que você tem gente vindo de todo lado do estado do Rio de Janeiro, de Macaé, um que é lá de Talcara, outro que é de, sei lá, Campos, ou Friburgo, ou Teresópolis, cidades maiores ou menores, mas todo mundo tem o Niterói como uma referência muito grande. Então, pensando isso, que a gente criou esse núcleo. Evidentemente que nós não vamos perder de vista a relação nacional, mas queremos nos debruçar muito mais na questão do Estado, até porque essa questão é premente. E por que eu digo isso? Porque nós estamos sofrendo agora uma nova repactuação, e depois a Loren vai falar sobre isso, mas essa repactuação vem da década de 90, em 1997. Foi a última repactuação que foi feita, que o governo federal, eu nem estou olhando lá o painel, né? Foi a última repactuação que o governo federal fez em relação às dívidas dos estados. E essa década de 90, eu acho que até os nossos palestrantes, os nossos políticos que aqui estiveram, o Douglas também, né, fizeram referência a esse momento da vida nacional que passa pela década de 90. Porque essa década de 90 nos tira, puxa para pensar, para refletir um pouco sobre essa época. Porque foi nessa década que esse sistema neoliberal se impôs com mais força aqui no país. Então, nesse sistema neoliberal, a gente tem que entender o seguinte: muita coisa foi sendo mudada. Esse estado de bem-estar que vinha acompanhando o mundo, ele, a partir do consenso de Washington, ele muda. Então, o mundo passou a ser realmente liderado por forças financeiras, econômicas, do mercado financeiro, né? A gente tem que chamar atenção para esse mercado financeiro. E aí, inclusive, com órgãos que estão aí exatamente para manipular ou para garantir que essa situação do mercado financeiro seja sempre pujante, esteja sempre por cima. Então, eu estou falando no FMI, no Banco Mundial, que são organismos com essa finalidade. E a gente pensa que são organismos muito bonzinhos, que vêm nos ajudar. O Banco Mundial, todo mundo até se comove quando fala em Banco Mundial, né? Que vem e nos concede empréstimo. A mesma coisa acontece com o FMI. O FMI chega nos países, oferece empréstimo a juros baixos, daqui a pouco os juros já não são tão baixos assim. Enfim, tem um pacto com o diabo. E aí, voltando à década de 90, o FMI entra aqui, e uma coisa que às vezes a gente se esquece também, que na vigência do real, muita coisa ficou mal explicada e mal resolvida, inclusive em relação à nossa balança de pagamento, porque a gente começou a exportar muito menos e a importar muito mais. Desde o momento que a moeda estava com a paridade, a nossa moeda, o real, na paridade com o dólar, evidentemente que as pessoas passaram até por uma curiosidade natural: eu quero comprar produto estrangeiro, para que eu vou comprar o produto nacional? E com isso, a nossa balança de pagamento se desestabilizou.
E aí a gente teve que recorrer mais uma vez a empréstimos, como o empréstimo ao FMI, que na realidade injetou aqui 50 bilhões de dólares. E vai daí que o FMI entra, mas com as exigências, com as contrapartidas, e para se assegurar que realmente o país depois vai honrar os seus compromissos. Então, ele constrói um arcabouço de medidas institucionais e que a gente depois engole essas medidas e começa a repeti-las como se elas fossem muito naturais. Por exemplo, ajuste fiscal. Isso é uma coisa que nos foi imposto pelo FMI. Tem que fazer ajuste fiscal. Para que esse ajuste fiscal? Para fazer superávit primário. Mas superávit primário, será que todo país do mundo faz superávit primário? O que é superávit primário? Eu nem vou querer explicar isso para vocês agora, porque depois vem o Rodrigo de Ávila, e ele é especialista nisso. Ele vai responder com muito mais propriedade para que serve fazer esse superávit fiscal. E todo mundo quer que o Brasil faça superávit fiscal primário. Então, vamos ver por que eu já estou falando que a gente tem que desconstruir essa imagem de superávit primário. Assim como a gente também tem que desconstruir a lei da responsabilidade fiscal. E eu quero falar com todas as letras. Vocês não vão aqui, eu tenho certeza que aqui na Câmara, vocês não vão me linchar, mas se fosse em outros ambientes, provavelmente eu seria linchada, porque falar contra a lei da responsabilidade fiscal é uma temeridade, né? Você quer corrupção? Mas será que a lei da responsabilidade fiscal, que está vigente no país há mais de 16 anos, ela impediu a corrupção? Só isso, para vocês pensarem. E depois vocês vão perguntar para o Rodrigo de Ávila, porque ele é especialista, e ele é economista, mas não aquele economista ortodoxo que eu já censurei aqui a priori. Então, voltando à dívida, ou à repactuação da dívida dos estados, em 1997, então, houve esse repactuamento, ou repactuação dessas dívidas. Aí eu pergunto, em que condições? Porque quando a gente traz a discussão, quando a gente traz à baila a questão do endividamento, a questão da crise do estado do Rio de Janeiro, mesmo os economistas, eles deixam de mencionar essas questões do endividamento. Eles falam, por exemplo, que o estado do Rio está em crise porque é crise de gestão. Tudo bem, pode ser que seja. Está em crise porque concedeu às empresas muitas isenções fiscais. Pode ser que também que esteja certo. Por quê? Porque as isenções fiscais também tem que ter critério. Aí até dizem que é porque os royalties do petróleo não têm sido revistos, porque o ICMS do petróleo também é taxado não na origem, né, e deveria ser no destino. Tem vários argumentos. A gente pode encampar todos eles, mas é engraçado o seguinte, eu estou mencionando aqui só para dizer que nós mencionamos, mas acontece o seguinte, quem é que menciona o problema do endividamento com a União? Eu não vejo, de modo geral, em todos esses debates, os economistas chamarem atenção sobre esse refinanciamento dessas dívidas com a União. Então, por que eu vou focar exatamente nessa questão? Porque quando a União faz esse pacto, que eu chamo de pacto do diabo, né, com os estados, ele atocha mesmo os estados. Ele tem ele não quer saber, ele não tem dó nem piedade. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele pega uma taxa, ele desvia a taxa de juros, né, de correção. Então, a gente tem uma taxa oficial, que é baseado no IBGE, o IPCA. Mas ele vai pegar uma taxa particular, não oficial, mas oficiosa, que é o IGPDI, que é medido pela Fundação Getúlio Vargas, que aí faz uma estimativa da tal da inflação,
porque em função da inflação, tudo que aconteceu na década de 90 foi para resolver a inflação, né? Não vamos nos esquecer disso. Então, tudo no Brasil também, quem comanda é o espectro da inflação. A inflação é o nosso espantalho, é aquilo que nos apavora. Então, o que acontece? Né? Você faz uma repactuação com os estados, mas não está preocupado com as finanças do Estado. Então, esse pacto federativo, eu acho que ele deveria ser discutido pelo legislativo estadual. E outra coisa também, porque o programa foi tão mal implantado e foi tão absurdo, os juros tão extorsivos, que aí, sabe, a gente já sabia que era tragédia anunciada, mas para frente alguma coisa iria acontecer. E os outros estados chiam. Aí eu pergunto, e o estado do Rio chia? Como, por exemplo, Minas Gerais, como, por exemplo, Rio Grande do Sul, o estado do Pará, porque no bojo dessa negociação, o governo federal ainda tirou uma prerrogativa dos estados, que era o ICMS, para produtos primários ou commodities, produtos de exportação, e que gera um grande efetivo para o Estado. Ele tirou dos estados essa prerrogativa e dizendo assim, não, nós vamos recompensar vocês. Entendeu? Quer dizer, além de tudo, ele está falando uma coisa, uma inverdade. Então, é esse o ponto que eu quero frisar, esse índice. E a nossa auditoria, que no Rio de Janeiro nós já temos um grupo, eu até tenho um representante aqui do grupo, que eu depois queria que desse uma... ainda bem que eu não vejo de longe, hein, Neide? Ela está falando do tempo. Quanto? 10 minutos? Faltam 10? Então, dá tempo de eu acabar. Então, acontece isso, né? Que esses juros, realmente, a gente tem que abrir o olho com ele, né? E aí, agora eu me perdi, viu, Neide? Porque você, o tempo... Ah, o Bruno chegando. Muito bem, Bruno, pode vir. Então, é essa questão dos juros, temos que prestar... eu estava falando sobre a auditoria que é feita lá no Rio de Janeiro. Essa auditoria, nós já estamos descobrindo várias coisas erradas nesses contratos com o governo federal. Como é que é feita essa avaliação? Porque acontece o seguinte, uma dívida que foi repactuada para 30 anos, já tem 20 praticamente, né? 20 anos depois, essa dívida, ao invés de diminuir drasticamente, está aumentando. E, além de tudo, o Estado tem que se endividar para fazer obras, por exemplo, obras de Copa do Mundo, obras de Olimpíadas, que o governo federal devia assumir, a União devia assumir, porque isso é uma coisa que interessa ao país todo. E não, ela deixa por conta do Estado, quer dizer, ela quer realmente fazer com que os estados fiquem inadimplentes. Isso interessa, porque, na realidade, os estados têm servido como elemento de manobra, ou como apoio para o governo federal pagar a sua dívida, entendeu? Ele tem sido usado. Os governos estaduais e municipais têm sido usados pelo governo federal para arrecadar dinheiro para pagamento de dívida. E a outra questão, então, vinculada a essa, que eu falei do ICMS, só para completar, é que tem uma lei chamada Candir, e essa lei, então, se o governo federal cumprisse o prometido, a lei Candir iria trazer aos cofres do Estado do Rio de Janeiro cerca de 49 bilhões, não é, Bruno? 49 bilhões. Então, eu vou já chamando aqui, venha para ela continuar, porque eu dei um panorama geral da questão dos estados, mas ela agora vai frisar a questão especificamente do Estado do Rio de Janeiro. A Loren, nossa parceira, que veio também do Núcleo da Auditoria do Rio. Então, já falei demais, não sei se eu falei tudo, mas muito obrigada.
Oi, boa tarde a todos, a todas. Se vocês me permitirem a quebra de protocolo e falar aqui, eu me sinto mais à vontade, eu não sou uma pessoa muito formal. Desde o ano passado, eu comecei a me envolver a respeito da dívida pública e a gente começou a conversar aqui de Niterói como é que trabalharia esse tema, especialmente do Estado do Rio. Eu não vou me repetir, mas só para falar sobre, retomar uma informação que a Helena trouxe, ela falou de 2 índices. Existe a auditoria da cidadã da dívida do Estado do Rio de Janeiro, começou a auditar alguns dos contratos. É um processo moroso, é um processo que é difícil, existe a lei, né, de acesso à informação, mas nem sempre essa informação chega ou chega completa. Então, é um processo de muitas idas e vindas. Apesar de já ter começado há 2 anos atrás, os resultados já têm algum indício de alguma ilegalidade, mas a gente não pode afirmar completamente enquanto a gente não fizer efetivamente a auditoria. Então, mostrando os índices, né, a gente tem o IPCA do IBGE, que é o índice vermelhinho, que é o índice oficial do governo, que tudo que grande parte dos nossos consumos, das nossas compras, eles são auditados, eles são auferidos pelo IPCA. E existe o IGPDI, que é um índice da Fundação Getúlio Vargas. Ele, na verdade, além da inflação, ele coloca também uma expectativa de inflação. Então, ele não é um número consolidado, mas também uma percepção. E, por isso, ele é um número mais alto. E os nossos contratos de refinanciamento do Estado do Rio de Janeiro, que foram feitos na época, nos anos 90, eles foram colocados com o IGPDI e não o IPCA. Então, isso já ofere algumas informações para a gente, né? Por favor. Uma questão, né, só para a gente tratar muito rapidamente sobre a dívida dos estados, né, nos anos 90, como já foi falado aqui, a gente teve repactuação, a gente teve uma onda de privatização e a gente teve a privatização dos bancos públicos. E existe um estudo, né, desse pesquisador, que é o Cláudio Gutierrez, que fala da relevância dos bancos estaduais. Efetivamente, a gente teve má administração, a gente teve má gestão, a gente teve problemas em relação à capacidade de solvência desses bancos, mas eles eram vetores de desenvolvimento, de transformação, de levar investimentos para outras áreas ou para setores que talvez os bancos privados não entendessem aquilo como uma área lucrativa. E os bancos públicos, eles têm essa prerrogativa, como hoje tem o BNDES, como continua o Banco do Nordeste. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem já tinha estudado um pouco sobre essa questão da dívida pública? Por favor, levante a mão. A maioria, eu estou me imaginando que 60% seja um assunto novo, né? Então, se eu estiver falando rápido demais ou de informações que são confusas, por favor, falem, né? São essas informações financeiras, por muito tempo, a gente foi alijado desse processo. A gente recebe uma conta de cartão de crédito, não entende muito bem o que está ali, a gente vai no banco e o gerente fala um monte de coisa e a gente não entende, e a gente precisa retomar esse ensinamento, a gente precisa retomar essa informação. É uma matemática um pouco mais complexa, mas nada diferente das 4 operações. Quem sabe somar, diminuir, multiplicar, dividir, entende isso aqui. Só que é num outro contexto, com números muito maiores. Então, só retomando, né, a questão dos bancos públicos, a gente perdeu essa capacidade de investimento no próprio Estado. Então, a gente fica também muito refém de bancos privados, de organismos internacionais, que vão colocar certas imposições de como que a gente vai fazer para gastar o nosso dinheiro ou para usar o nosso dinheiro. E aí, uma questão que a Helena fala bastante, né? Quando foi feita a privatização dos bancos privados, a ideia era pagar a dívida pública. A gente pagou essa dívida pública? Essa é uma pergunta que eu deixo para vocês. Aqui a gente tem alguns números, né? São cifras muito grandes, né?
Eu, às vezes, fico conversando com a minha mãe e ela muito facilmente confunde milhão com bilhão, com mil, enfim, né? Mas é o orçamento do Estado, né? Então, a gente está falando de bilhões. São expectativas, né, do que a gente teria recebido. A Lei Candir, né, ali a gente explica rapidamente, é uma lei que define que produção primária, né, de commodities, elas não vão sofrer um tributo, né? A gente paga tributo em tudo. A gente paga, essa roupa que eu estou vestindo está cheia de imposto, a comida que eu comi antes de vir para cá estava cheia de imposto, mas quando a gente vai exportar bens primários, esses impostos não estão sendo cobrados. E não estão sendo cobrados dos estados produtores, que é o nosso caso do Rio de Janeiro. Então, isso tem um impacto no orçamento. A nossa crise ela é muito grande, ela não tem uma resposta única. A gente fazendo a auditoria, a gente vai chegar numa ponta do iceberg, mas a gente não vai chegar a tudo. E isso aqui, né, retomando o que a Helena falou, né, são alguns dos estados, grandes estados produtores, e mostra a perda que eles têm. Minas Gerais foi um estado pioneiro, porque eles já conseguiram fazer a CPI da dívida pública deles. E aí eles conseguiram identificar que eles teriam 62 bilhões devendo, né, à União, mas eles teriam que receber 92 bilhões pelos índices, né, da Lei Candir. O Pará perderia 38 bilhões, né, Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, nesse período de 97 a 2015, a gente perdeu, né, 49 bilhões. Né? Então, isso dá para sanar muita coisa nesse estado, dá para a gente fazer investimento, e eu que sou da área social também, né, a gente vê o dinheiro indo para quem efetivamente precisa. Bom, mais um quadro, né? Eu fiquei com essa parte mais densa de números, de informação. Depois, se alguém tiver interesse, a gente pode compartilhar a apresentação, enfim. Mas nos anos 90, quando foi iniciada essa campanha de repactuação da dívida dos estados, a gente tinha um total de 101 bilhões que todos os estados deviam ao governo federal. Quer dizer, o governo federal fez essa conta. Em 97, a União, que é quando tem essa lei que faz a repactuação dos estados, eu vou trazer ela mais um pouquinho daqui a pouco, a gente teria 18 bilhões, guarda esse número, 18 bilhões na dívida do Estado. A gente não tem informação de quanto a gente pagou de 98 a 2006. E isso é muito preocupante, porque a gente precisa de transparência nesse processo. Né? A gente não está falando de informação privilegiada, a gente não está falando de informação confidencial, a gente está falando de conta. Quanto entrou, quanto saiu, a gente tem que saber quanto está esse resultado. Se você for a um banco contrair um empréstimo, você tem a obrigação e o direito de saber todos os índices quando você vai parar de pagar. Isso é uma informação aberta. Lógico que ela é individual para você. Mas como brasileiros, nós, ou como fluminenses, essa dívida é nossa. A gente tem o direito de saber. Mas hoje a gente não tem essa informação ainda. 2006 a 2015, a gente pagou 22 bilhões. Só que 64% desses 22 bilhões já são juros e encargos. Então, o que isso significa? A gente está remunerando o capital, a gente está pagando pelo dinheiro. Só que o início, o núcleo da dívida, ela continua ali. A gente só abateu um pedacinho dela, não todo. A gente pegou novos empréstimos e hoje a nossa dívida é de 56 bilhões. Mais à frente eu vou trazer uma outra informação, mas para deixar esses números na cabeça, né? A gente tinha 18 bilhões de dívida em 97 e hoje, em 2016, quer dizer, né, em 2016 a gente tinha 56 bilhões. E aí, trazendo um pouco de luz para o trabalho da Auditoria Cidadã, né? O núcleo lá do Rio que está fazendo, existe um grupo de trabalho que faz essa gestão e informação dos contratos. Eles foram até a Secretaria da Fazenda e, através da Lei de Acesso à Informação, eles conseguiram uma parte da informação sobre este contrato de repactuação das dívidas. A gente está falando só de uma informação, tá? Da repactuação das dívidas. No final, né, em total, né, a gente tinha 105 bilhões, né, de dívida. Em 2015, pagamos 7 bilhões
de juros, encargos, amortizações. E esses 7 bilhões, eles significam 11% do orçamento total do Estado do Rio de Janeiro. Esses 11%, eles já são maior do que a gente gasta em saúde, em educação, em assistência social, em saneamento. Então, por que é importante a gente entender de onde que está saindo o dinheiro? A gente até sabe, mas para onde que ele está efetivamente indo? Por favor. Bom, em relação ao IGPDI, como a gente mostrou naquele outro gráfico, o índice ele é muito prejudicial para quem está contraindo a dívida. E aí lembre-se que a gente está contraindo essa dívida com o governo federal. Eu não estou contraindo essa dívida com o FMI, eu não estou contraindo essa dívida com o Banco Mundial, eu estou contraindo essa dívida com outra instância da federação, né, que é o governo federal. Esse índice de juros, né, a gente está pagando a remuneração do capital e a inflação. Para explicar um pouquinho o que é isso. Quando eu tenho R$100 hoje, esses R$100 não valem a mesma coisa que em julho de 2016. Porque eu tenho inflação, que vai tirando o poder de compra desses R$100. Eu vou lá no mercado e não vou comprar as mesmas coisas. Quando eu aplico a correção monetária, eu estou só fazendo o dinheiro valer o mesmo ao longo do tempo. Só que a gente, né, paga também um índice, além da correção monetária, a gente paga esse índice de juros. E aí a nossa dívida fica lá em cima. A auditoria do núcleo, né, de estudos, ele identificou que a gente está violando a lei da usura. Essa é uma lei lá do passado, dizendo que os índices que vão reajustar dívidas não podem ser maiores do que a Selic. Não pode ultrapassar, a gente não pode cair numa malha, numa armadilha de ficar preso nos juros sobre juros sobre juros. Esse contrato, ele dá indícios que isso está acontecendo, e isso é inconstitucional. Então, essa é uma informação importante, né? A gente não pode ter, na verdade, juros tão altos que estão atualizando a nossa dívida. Só para mostrar um pouco do que é o trabalho, né, do grupo de estudos, né, sobre a dívida. Eles entraram em contato com a Secretaria de Fazenda, pegaram essa planilha que diz quanto o Estado do Rio pagou mês a mês para a União. Isso tem lá desde 97 até agora. E aí, tem várias fichas, né? Eu só quis mostrar, na verdade, pode passar. Ali. Não vai dar para a gente ver? Ali está dizendo que a gente está devendo, naquela informação, daquela planilha, que a gente estaria devendo 25 bilhões. Só que quando a gente vai olhar efetivamente a informação que é veiculada, está dizendo que a gente está devendo 56 bilhões. Então, quem são esses índices? Como é que isso está se atualizando? Essa informação a gente não tem como falar. E isso é a nossa batalha dentro da auditoria cidadã. A gente ter transparência nesses gastos, a gente ter essa informação clara. Eu saber quanto que eu estou pagando, qual o índice que está recaindo sobre ele, quanto eu vou pagar, em quanto tempo. Se eu quiser fazer uma amortização, se eu quiser pagar um valor maior agora, eu tenho que saber em quanto tempo eu vou diminuir a minha dívida. Isso você pode ir em qualquer banco, você tem essa informação. Às vezes a gente não entende, é importante que entenda, porque é muito fácil ser passado para trás nessa informação. Mas isso não está claro, e isso é muito ruim para a gente como Estado. Deixa eu ver aqui só um instantinho. Não, isso aí é do GPDI, isso aqui é só um pedacinho da lei. Uma outra coisa que o grupo de trabalho percebeu que isso aí são todos documentos oficiais, isso foi votado no Senado Federal, né, para como que a gente iria pagar isso, né? Então isso é oficial. Nessa informação, estaria falando que a gente ia pagar uma atualização de 6% ao ano. Quando eles pegaram a planilha, eles foram fazer os cálculos, os pagamentos são mensais. Então, quem está fazendo esse cálculo, de alguma forma, ou quem estão fazendo esse cálculo, pegaram 6% e dividiram por 12. Só que se tratando de juros, né, juros sobre juros, enfim, a conta é um pouco diferente, não é uma divisão tão simples.
Quando você faz essa conta da forma que a gente está pagando, nós não estamos pagando 6% ao ano. A gente está pagando 6,16% ao ano. Então, a gente está pagando a mais por ano 0,16, 6666, enfim. Esse 0 ponto alguma coisa, né, a gente acha que sai na urina, mas não sai não. Ao longo de 30 anos, se a gente fosse, por exemplo, fazer uma estimativa de quanto a gente iria pagar a mais, são 3 bilhões de reais a mais, em torno disso, né? Isso é uma estimativa. Isso é mais do que a folha, 5 vezes a folha do funcionalismo, né, do servidor público. Então, a gente tem que estar muito atento. E é muito fácil, né, a gente pegar no dia a dia, nos nossos compromissos. Nós todos somos voluntários, né? Ninguém está aqui recebendo qualquer coisa. A gente estuda e busca essas informações porque a gente entende que isso é a diferença que está dando, né, para a gente chegar na rua e ver que está tendo serviço, está tendo oportunidade para as pessoas. Isso é a diferença. Então, esses 0,666% está indo para a União e depois está sendo feito o quê? Isso não volta para cá. Então, é muito importante que a gente comece a ter essa pulga atrás da orelha, a gente comece a desconfiar de todas as informações que a gente receba. Nem todas as fontes são verossímeis. E mais que isso, né, a gente precisa ter esse olhar crítico e saber, e perguntando, porque essa informação eu não tive hoje. Eu fui conversar com um, eu fui conversar com a Helena, eu fui conversar com outro, e aí a gente vai formando esse panorama. E eu acho que, principalmente, nosso trabalho aqui é de ser multiplicadores. A gente precisa pegar essa informação e levar para mais gente. Não é um assunto fácil de falar, ele é árido, ele é complicado, ninguém olha muito bem. A gente olha no nosso contra-cheque quanto a gente ganha e quanto a gente está, às vezes, tem lá no banco. Tem vezes pessoas que vão descobrir que estão sendo cobradas uma certa taxa no banco meses depois, porque não se liga muito nisso. Mas isso é importante, cada vez mais é importante, porque estão tirando mais e mais da gente. Queria agradecer a todo mundo. Obrigada. Aproveitando que o Bruno já chegou, queria fazer uma pequena apresentação sobre ele. É o Bruno Leonardo Sobral. Ele é graduado em Ciências Econômicas pela UFRJ e tem mestrado e doutorado pela Unicamp, se tornando um grande especialista na área de desenvolvimento econômico e estratégias nacionais. É um homem que precisamos para nos ajudar a sair do atoleiro, ajudar a pensar como a gente sai do atoleiro, né? Eu esqueci de avisar antes, o Bruno vai ter 30 minutos para fazer a sua apresentação e as nossas companheiras interlocutoras terão 15 minutos cada uma. A gente podia... É 5? Ah, tá, desculpa, 5 cada uma. Obrigada. Ah, só para lembrar. A Tatiane Araújo já chegou? Não, né? Então tá. Boa tarde a todos. Eu vou aqui para frente, senão não consigo enxergar direito ali. Só um minuto, deixa ela instalar o PowerPoint da minha apresentação. Esse enxuta. Bem, gente, agradeço o convite da Helena, agradeço a presença de todos. Me honra ter sido convocado, né? Estou à disposição, né? A Lorena, que me antecedeu, né? Falou que nós somos voluntários, nós não recebemos nada. Eu, na verdade, deveria receber por isso, né? Porque, na verdade, eu sou professor estadual da UERJ. E o meu papel é justamente formular, pensar, ser especialista, mas eu também não estou recebendo, então acabando que nós estamos no mesmo barco, né? Curiosamente, né? Espero eu que a gente consiga, né, com essa soma de forças aqui em várias frentes,
chegar ao entendimento do que é de fato prioritário para a sociedade do Rio, a sociedade brasileira. E a minha apresentação aqui, sem mais delongas, né, minha apresentação aqui é mais no sentido de pontuar propriamente a crise do Rio mesmo, né, ou seja, né, a especificidade disso que a gente está vivendo no momento atual, tentar buscar as causas disso e as soluções, né? E por isso que eu já coloco ali de título que a solução para a crise é federativa, porque é exatamente esse o meu ponto. É isso que recorrentemente eu estou tentando alertar. Eu acho que é um pouco a tentativa de diferença que eu estou tendo nesse debate, né? Porque se a gente for ver a visão mais comum, a visão mais dominante, que você vai ver nos jornais, sendo colocado ali com mais ênfase, é apontar o problema do Rio é a corrupção. 2, se não for só corrupção, é um problema de gestão, e aí, no caso, você tem que culpar um mau gestor e penalizá-lo. Então, você acaba girando ali, de modo que também a gente só joga o nosso olhar para ter uma raiva tamanha do governo do Estado do Rio de Janeiro, mas essa raiva tamanha não gera solução nenhuma. Na verdade, acaba que a pessoa, depois de alguns meses, às vezes entrega os pontos, já está cansada, porque o desgaste apenas em cima do governo do Estado, com essas interpretações, não leva muito a nada, porque elas não geram a solução, né? Já polemizando já de início, né? Mesmo se todo o dinheiro de corrupção do governo do Estado do Rio fosse devolvido, não resolve a crise do Rio de Janeiro. O problema do Rio, infelizmente, não é a corrupção, senão seria até fácil resolvê-lo, né? Era só prender todo mundo, devolver o dinheiro. O problema do Rio é a forma como o Rio está inserido dentro da Federação Brasileira. Como ele, propriamente, ele quer se posicionar, quais são seus interesses em jogo, quais são os seus problemas do ponto de vista de desenvolvimento econômico, que a gente tem que ter atenção para isso. Senão, parece que o Rio de Janeiro está muito bem, a economia do Rio de Janeiro está muito bem, e apenas você trocando o gestor, ou penalizando, ou, enfim, ou criminalizando, se for o caso, você resolve o problema. Infelizmente, não é só isso, né? Ou seja, a gente tem que, de fato, ter um diagnóstico adequado da profundidade do problema do Rio de Janeiro. E é um problema que, até pela minha especialidade, ele tem fortes dimensões econômicas. Ou seja, a economia do Rio de Janeiro tem uma problemática que, se você for querer mergulhar na origem dessa crise, é uma problemática dessa estrutura que eu chamo de estrutura produtiva oca, já antecipando aqui. Então, ou seja, tem uma debilidade produtiva que rebate no problema de arrecadação estruturalmente. Estruturalmente. E isso vai ser agravado pelas formas como você vai tentando administrar isso ao longo do ciclo econômico. Sendo mais claro, às vezes recorrendo a endividamento. E aí entra nos problemas que, enfim, os colegas me antecederam, já pontuaram numa visão histórica mais longa, mas, em particular, nos últimos anos, numa explosão do endividamento público no Rio de Janeiro. Então, se a gente tem um problema ali, um passivo histórico, recentemente isso decolou. Eu vou mostrar alguns gráficos aqui, decolou essa dívida do Rio, ultrapassando outros estados, de modo que hoje o Rio de Janeiro é o estado que mais deve ao Tesouro Nacional. Ok? Então pode passar aqui. Aqui, então, é só uma baliza teórica aqui para situar para vocês, né? Então, o que eu chamo aqui de uma extensão do federalismo, como eu gostaria que fosse entendido o problema, e o que está mais em voga, a visão dominante, que eu chamo de jocosamente de moral de tesouraria. O que é a moral de tesouraria? É aquela que quer apenas fechar balanço. Falar que o problema do Rio é fazer continha. Que tem um problema ali, um buraco, tem um déficit, você tem que buscar meios de cobrir esse déficit. Seja lá, doa quem doer, podemos dizer assim. Ok? Então, ou seja, ele não avança propriamente para uma discussão que eu quero chamar a atenção, e eu acho que perpassa o que a Helena e o que a Lorena falaram anteriormente, que é uma questão de poder. Desculpa. Perpassa uma relação de poder. Na verdade, ou seja, é quem pode e quem não pode
tem uma série de graus de liberdade na forma como enfrenta crises econômicas que elas são recorrentes, né? Ou seja, né, aqui, enfim, não estamos aqui especialistas em economia, mas é importante ter claro que crise econômica é uma coisa que a dinâmica econômica é cíclica. E aí, às vezes, a forma ainda como se administra essa dinâmica cíclica, você pode ainda persistir numa fase de baixa do ciclo econômico, levando estagnação, recessão, depressão, como a gente está vivendo agora. Então, ou seja, a forma como você lida com isso, não existe uma noção de que o equilíbrio é permanente, que a economia está sempre ali ajustada. Então, ou seja, se a gente não tiver esse entendimento, quando acontecem esses momentos de reversão cíclica, a gente entra em parafuso e não consegue entender quem tem poder para sair e atacar esse problema. Então, ou seja, por isso que eu falo ali, ir além dessa aparência, uma soma de desequilíbrios, e assumir o peso dessa lógica assimétrica na tomada de decisão. Ou seja, tem um ente federal que tem poder para resolver as coisas, e os entes subnacionais que estão ali submetidos, dependentes, sem capacidade de emissão de gasto. Já sendo mais específico e concreto, pós-lei de responsabilidade fiscal, pós-venda dos bancos estaduais, que já como falaram anteriormente, os governos estaduais e municipais, eles não têm capacidade de se autofinanciar. A única forma própria que eles têm de fazer os seus gastos é em cima de arrecadação ou então de uma relação com o endividamento. Eles não podem emitir títulos, eles não podem também ter o uso de banco público ali, banco próprio público. Diferente do governo federal. Por isso, eu gosto de frisar esse ponto, né? Estou gastando um pouco de tempo nisso, porque se a gente não entender isso, a gente não entende a mágica do momento atual, né? A mágica perversa